Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam aí 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, com grande júbilo, nós celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nós sabemos que Nossa Senhora, ela nos ajuda a viver a nossa vocação suprema, que é estar unidos em um matrimônio espiritual a Jesus Cristo. E nós vivemos, a partir desse matrimônio espiritual, a nossa união, a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, hoje, na nossa reflexão, não vou me ater à história
da aparição de Nossa Senhora em Aparecida, até porque já é conhecida nossa, até porque se nós quisermos saber a história, hoje nós encontramos no Evangelho, no Google, na internet. E vou me dedicar a algumas frases do Evangelho que vai nos ajudar a entender e a viver essa nossa vocação de povo brasileiro, que é estar unidos a Jesus. E quero trazer presente a nossa reflexão um santo que nós celebramos também no dia de hoje e que foi canonizado há pouco tempo, São Carlo Acutis, um jovenzinho de 15 anos que amava a Jesus Cristo, que amava a Nossa Senhora. E a exemplo deste santo que nós celebramos hoje, nós vamos olhar para a sua vida e entender como a nossa vida precisa estar unida a Cristo. Nós ouvimos o Evangelho das bodas de Caná, uma festa de casamento. O casamento é a união de Cristo com a humanidade. Portanto, quando nós falamos dessa união, nós lembramos justamente da nossa união com Deus. Cristo, que é o esposo, nós, igreja, nós, humanidade, que somos a esposa, e estamos unidos nesse matrimônio espiritual. E ao acontecer na nossa vida esse matrimônio espiritual, assim como nas bodas de Caná, Maria estava lá. Ou seja, na nossa união com Cristo, nós sabemos que Maria está presente. E aí, nós, para vivermos essa nossa comunhão, essa nossa união com Cristo, olhemos para o exemplo de São Carlo Acutis. São Carlo Acutis, um jovem de 15 anos italiano, nunca veio para o Brasil, mas quis o céu, quis Deus, que sua história estivesse relacionada com a nossa. Primeiro, que a sua morte acontece no dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. E o seu primeiro milagre, que levou as honras dos altares na beatificação, aconteceu aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Esse foi o milagre que levou o jovem Carlo Acutis às honras do altar, a beatificação. E a partir do momento da morte desse jovem, em 2006, se espalha pelo Brasil uma grande devoção a este jovem. Tanto que São Carlo Acutis é muito venerado, muito amado aqui no nosso país. Muitos jovens se aproximam e se tornam devotos desse santo. E por quê? Porque a vida dele é para nós esse modelo de vivência da nossa vocação universal, da união com Jesus Cristo. Carlo Acutis, um jovem de 15 anos, era participante da missa diária. Ele ia à missa todos os dias. E na sua participação da missa, ele, após a comunhão, fazia
imenso momento de ação de graças. E após a missa, permanecia em adoração aos pés do sacrário. E esse amor de Carlo Acutis a Jesus Eucarístico se resume numa frase que ele fala: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E realmente a nossa comunhão com Jesus Eucarístico, se vivemos em estado de graça, nos leva para o céu, nos leva até Deus. E aí, este jovem nos ensina isso, porque junto à sua alma pura e santa, no seu amor a Jesus Cristo, Maria estava lá, Maria estava presente. E aí nós precisamos entender que na nossa pobre alma pecadora, falha, Maria está presente. E na nossa caminhada cotidiana, muitas vezes, a nossa fé começa a passar por momentos de crise, nós passamos por momentos de aridez espiritual, de fraqueza na fé. E aí, o que fazer para superar a aridez espiritual? O que fazer para superar o momento em que a nossa fé vai enfraquecendo? E Maria, nas bodas de Caná, nos dá a resposta, nos ensina o caminho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Nós precisamos ver e fazer um grande exame de consciência e perceber o porquê que nós estamos nos afastando de Deus, o porquê que a nossa fé está enfraquecendo. E a maioria das vezes a resposta está nos nossos pecados. Ou seja, a nossa aridez espiritual é uma aridez espiritual culposa, porque nós não vivemos os mandamentos, nós não vivemos aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós, e aí nós vamos nos afastando, esfriando, quase chegando ao ponto do divórcio espiritual do Senhor. E Maria, como nossa advogada, como nossa intercessora, relembra a nossa vocação e nos pede que nós vivamos essa vocação fazendo tudo o que o Senhor nos diz, tudo o que o Senhor nos pede. E esse é o desafio do mundo de hoje. Carlo Acutis era um jovem que usava a internet, mas quando ele morreu, assim que foi aberto o seu processo de beatificação, o seu computador foi averiguado, foi visto, foi ali mexido, e no seu computador não se encontrou nenhuma pesquisa, nada daquilo que era pecaminoso, nada daquilo que afasta de Deus, nada daquilo que é errado. E aí nós entendemos a seguinte situação, aquilo que o próprio Jesus nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E São Carlo Acutis viveu isso, com o coração puro, longe daquilo que era errado. Ele usou a internet
como via de evangelização, como canal da graça de Deus, e nos ensinou a ter um coração puro diante das coisas do mundo, e nos mostra que é possível nós vivermos a pureza para podermos ver a Deus, para podermos estar junto de Deus. E quando esse jovem, essa alma santa, estava próximo da sua morte, ele morreu de leucemia, e uma leucemia muito violenta, que tirou a sua vida em 14 dias. Nessa leucemia, antes de saber o seu diagnóstico, ele gravou um vídeo dizendo assim: eu estou destinado a morrer. Tchau. A atitude desse jovem, e que também, quando foi internado, ainda não sabendo o seu diagnóstico, não sabendo que tinha leucemia, disse para sua mãe assim: estou entrando aqui e daqui eu não saio mais. Ele se enganou, porque dali ele saiu para o céu para interceder por nós. Mas um homem de Deus, um jovem de 14 anos, 15 anos, que não se separou de Deus nem pela dor da morte. O apóstolo Paulo nos diz assim: quem nos separará do amor de Deus? E ele mesmo responde: nem a espada, nem o perigo, nem a morte, nem a dor, nem a tribulação, nada nos separará do amor de Deus. E esse jovenzinho que está nas honras dos altares nos ensina: nem a dor, nem a morte, nem a doença vai nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque é a nossa vocação estar unido a Cristo. A minha vocação não é sacerdotal. A vocação de quem é casado não é ser casado. A vocação dos consagrados, dos celibatários, dos religiosos e religiosas, não é essa. Mas a vocação de todos nós é estar unido a Cristo. E estar unido a Cristo nesse santo matrimônio espiritual, Maria precisa estar lá. E ela olha quando nós enfraquecemos, quando a nossa fé desanima, quando a nossa espiritualidade vai entrando em uma aridez, e diz assim para Jesus, porque ela é a nossa advogada, a nossa intercessora: eles não têm mais vinho. Na nossa caminhada da vida, o vinho da alegria acaba. Nós vamos às vezes enfraquecendo, e aí Nossa Senhora cuidando de nós, e quando nós chegarmos no céu nós vamos ver isso, cuidando de nós, diz assim: eles não têm mais vinho. E aí é o momento de nós fazermos o nosso exame de consciência, é o momento de nós fazermos a nossa busca verdadeira de Deus e fazer tudo o que Ele nos diz. Porque a bem-aventurada Virgem Maria, São Carlo Acutis, nos ensina que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nada nos afasta de Deus, nada nos afasta do amor de Cristo. E se a aridez espiritual em algum momento aparece na nossa vida e na nossa caminhada de fé, foi porque nós jogamos o vinho fora. Está na hora de nós recuperarmos essa alegria de estar em Deus, fazendo aquilo que Nossa Senhora pede para cada um de nós: fazei tudo que Ele nos disser. E aí
nós iremos encontrar o caminho da felicidade. Que a bem-aventurada Virgem Maria, São Carlo Acutis, nos ajude a viver a nossa vocação de povo brasileiro, unidos a Jesus Cristo, fazendo tudo o que Ele nos diz.